João, um jovem com olhos cansados e ombros curvados, via a riqueza como um fardo pesado, uma montanha intransponível de sacrifícios e privações. Para ele, ser rico significava abrir mão de cada pequeno prazer, de cada cafezinho com amigos, de cada livro novo, de cada viagem sonhada. Sua vida era uma constante batalha para esticar o salário até o fim do mês, uma dança exaustiva entre contas a pagar e desejos reprimidos. Ele se sentia preso como um pássaro em uma gaiola dourada que nunca se materializaria, pois a gaiola em si já era o sacrifício. A ansiedade era sua companheira constante, um sussurro persistente que o lembrava de cada centavo gasto, de cada oportunidade perdida. Ele sonhava com uma vida mais leve, com a liberdade de escolher, mas a realidade parecia um muro impenetrável, construído tijolo por tijolo com suas próprias crenças limitantes sobre o dinheiro. Cada manhã, ao se levantar, sentia o peso das responsabilidades financeiras como um manto cinzento sobre seus ombros. O futuro, em vez de ser um horizonte de possibilidades, era uma névoa densa de incertezas e medos. Ele via seus amigos desfrutando de pequenas alegrias, como um jantar fora ou um fim de semana na praia, e sentia uma pontada de inveja misturada com uma resignação amarga. Eles podem, eu não, pensava, reforçando o ciclo vicioso de escassez em sua mente. A ideia de poupar era torturante, pois significava apertar ainda mais o cinto, renunciar a algo que já era mínimo. Investir parecia um jogo para outros, para aqueles que já tinham muito. Para João, a riqueza era um conceito distante, quase mítico, acessível apenas a um seleto grupo de pessoas que nasceram com sorte ou que estavam dispostas a uma vida de abnegação extrema. Ele não se via em nenhuma dessas categorias. Sua pequena estante de livros, antes um refúgio, agora parecia um lembrete silencioso de hobbies abandonados por falta de tempo e dinheiro. A música que ele amava, tocar no violão, antes uma paixão vibrante, agora era apenas um eco distante, abafado pelas preocupações diárias. Ele se sentia cada vez mais isolado, evitando convites sociais para não ter que explicar sua constante falta de recursos. A solidão, antes um estado de espírito, tornava-se uma realidade palpável. Um dia, enquanto vagava sem rumo por uma livraria, mais por hábito do que por intenção de compra, seus olhos cansados pousaram em uma capa simples, mas intrigante. O título, Do Mil ao Milhão, o author, Tiago Negro. João, cético por natureza quando o assunto era dinheiro, hesitou. Outro guru financeiro pensou, mas algo o impulsionou a pegar o livro. Talvez fosse o desespero por uma resposta, talvez a curiosidade por uma perspectiva diferente. Ao folhear as primeiras páginas, uma frase saltou aos seus olhos. Liberdade financeira não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre quanto controle você tem sobre sua vida. Aquilo ressoou profundamente em seu peito. Controlo. Era exatamente o que ele sentia falta. Ele comprou o livro, algo que normalmente consideraria um luxo desnecessário, e o levou para casa, sentindo uma pequena, quase imperceptível chama de esperança acender dentro de si. Naquele dia, ele não sabia, mas estava prestes a iniciar uma jornada que transformaria não apenas suas finanças, mas a própria essência de sua existência. Nas noites seguintes, o livro tornou-se seu companheiro inseparável. João mergulhou nas páginas, absorvendo cada palavra, cada conceito. A voz do autor, clara e direta, parecia falar diretamente com ele, desconstruindo mitos e crenças arraigadas. Tiago Negro não falava de sacrifício, mas de escolhas inteligentes. Ele não pregava a privação, mas a consciência. Os 3 pilares da riqueza, gastar bem, investir melhor e ganhar mais, foram apresentados não como regras rígidas, mas como princípios flexíveis, adaptáveis à realidade de cada um. João percebeu que a riqueza não era um destino, mas uma jornada, e que a liberdade financeira não era sobre ter milhões, mas sobre ter a capacidade de tomar decisões que o levassem a uma vida mais plena. A ideia de que ele poderia gastar bem em vez de simplesmente cortar gastos foi uma revelação. Isso significava que ele poderia continuar desfrutando de pequenas coisas, desde que fossem alinhadas com seus valores e seu orçamento. O cafezinho, que antes era um símbolo de culpa, agora poderia ser um momento de prazer consciente, se planejar. O livro o ensinou a questionar seus gastos, a diferenciar o essencial do supérfluo, mas sem demonizar o prazer. Investir melhor não era sobre arriscar tudo na bolsa de valores, mas sobre entender o poder dos juros compostos e fazer o dinheiro trabalhar para ele, mesmo que começando com pouco. E ganhar mais não era apenas sobre um aumento de salário,
mas sobre desenvolver novas habilidades, buscar novas fontes de renda, valorizar seu próprio trabalho. A cada capítulo, João sentia uma camada de seu antigo eu se desprendendo. A ansiedade diminuía, substituída por uma sensação crescente de empoderamento. Ele começou a enxergar o dinheiro não como um inimigo a ser temido, mas como uma ferramenta poderosa a ser dominada. A conexão com essa nova perspectiva era profunda, quase espiritual. Era como se ele tivesse encontrado um mentor, um guia que o ajudava a desvendar os mistérios de um mundo que antes lhe parecia inacessível. Ele não estava apenas lendo um livro, estava reescrevendo sua própria história. O desafio, no entanto, não era apenas intelectual, era visceral. Desconstruir anos de hábitos e déficits emocionais exigiria mais do que apenas ler um livro. Exigiria disciplina, resiliência e, acima de tudo, autoconhecimento. João começou a aplicar os princípios. Primeiro, ele fez um orçamento detalhado, algo que sempre evitou por medo de confrontar a realidade de seus gastos. Foi doloroso, mas revelador. Ele viu para onde seu dinheiro estava realmente indo e percebeu que muitos de seus gastos eram impulsivos, motivados por uma busca inconsciente, por validação ou por uma tentativa de preencher vazios emocionais. O cafezinho diário, por exemplo, não era o problema em si, mas o conjunto de pequenos gastos desnecessários que se acumulavam. Ele começou a cozinhar mais em casa, a planejar suas refeições, a buscar alternativas gratuitas de lazer. Não era privação, mas escolha consciente. A primeira vez que ele conseguiu poupar uma quantia significativa, por menor que fosse, sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Era como se estivesse construindo algo tijolo por tijolo para si mesmo. A jornada, porém, não foi linear. Houve dias de recaída, momentos em que a tentação de voltar aos velhos hábitos era quase irresistível. Um convite para um jantar caro, uma promoção imperdível de algo que ele não precisava. A voz da dúvida sussurrando que era tudo muito difícil. Certa vez, um amigo, ao vê-lo recusar um convite para um bar, brincou: "João, virou monge agora? Cadê o cara que vivia reclamando da vida, mas não perdia uma balada?" A piada doeu, mas João respirou fundo. "Estou construindo algo, amigo", respondeu, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. "Algo que me dará mais liberdade no futuro." Ele explicou brevemente sua nova filosofia, e o amigo, embora cético, pareceu respeitar sua decisão. Essas interações externas, por vezes, eram mais difíceis do que a luta interna. A sociedade parecia programada para o consumo, para a gratificação instantânea, e ir contra a corrente exigia uma força de vontade imensa. Ele começou a investir pequenas quantias, seguindo as orientações do livro. No início, os retornos eram quase imperceptíveis, o que testava sua paciência, mas ele se lembrava das palavras sobre juros compostos, sobre o poder do tempo. Ele lia e relia os capítulos sobre investimentos, buscando entender cada detalhe, cada nuance. A cada mês, ao ver o saldo de seus investimentos crescer, mesmo que lentamente, sentia uma onda de satisfação. Não era apenas dinheiro, era a prova de que ele estava no caminho certo, de que suas escolhas estavam gerando frutos. A mentalidade de escassez começou a dar lugar a uma mentalidade de abundância. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não era sobre ter muito, mas sobre ter o suficiente para viver com dignidade e para realizar seus sonhos. Ele começou a sonhar novamente, mas desta vez com um plano concreto para transformar esses sonhos em realidade. A ideia de uma pequena viagem, antes um luxo inatingível, agora parecia uma meta alcançável. A possibilidade de fazer um curso para aprimorar suas habilidades profissionais, antes um gasto desnecessário, agora era um investimento em seu futuro. A maior reviravolta, no entanto, não foi financeira, mas emocional. João percebeu que a riqueza reside na mentalidade, não apenas nas economias. Ele começou a praticar a gratidão, a valorizar o que já tinha, em vez de focar no que lhe faltava. Essa mudança de perspectiva trouxe uma clareza mental e uma paz interior que ele nunca imaginou ser possível. Ele se sentia mais leve, mais presente, mais conectado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. A ansiedade que o acompanhava há anos começou a se dissipar, substituída por uma calma serena. Ele não era mais o jovem de ombros curvados. Agora andava com a cabeça erguida, um brilho de determinação em seus olhos. A disciplina, antes vista como um fardo, tornou-se uma aliada, uma ferramenta para construir a vida que ele desejava. Ele não se privava de tudo, mas escolhia conscientemente onde alocar seus recursos, tanto financeiros quanto de tempo e energia. O cafezinho com os amigos voltou a fazer parte de sua rotina, mas agora era um prazer planejado, um momento de conexão genuína, sem a sombra da culpa. A liberdade que ele buscava não era apenas a de não ter dívidas, mas a liberdade de ser quem ele realmente era,
sem as amarras das preocupações financeiras. Ele começou a dedicar tempo a seus hobbies, a tocar violão novamente, a ler os livros que acumulava, não como um luxo, mas como parte essencial de seu bem-estar. A música, antes um eco distante, voltou a vibrar em suas mãos, trazendo alegria e serenidade. Ele se reconectou com amigos e familiares, compartilhando suas experiências e aprendizados. Não de forma arrogante, mas com a humildade de quem havia encontrado um caminho e desejava que outros também o encontrassem. Ele percebeu que sua jornada era uma prova viva de que a transformação era possível, de que a riqueza não era um privilégio de poucos, mas uma mentalidade acessível a todos que estivessem dispostos a aprender e a agir. 1 ano se passou desde que João pegou aquele livro na livraria. Ele não estava milionário, mas estava livre. Livre da ansiedade, livre da culpa, livre da sensação de estar preso. Suas finanças estavam organizadas, seus investimentos cresciam de forma constante e ele tinha uma reserva de emergência que lhe trazia uma segurança impagável. Mais importante ainda, ele havia encontrado um equilíbrio. Ele gastava com consciência, investia com inteligência e buscava novas formas de aumentar sua renda, não por ganância, mas por um desejo genuíno de expandir suas possibilidades e ajudar aqueles que amava. Certa tarde, enquanto tomava um cafezinho com um amigo, o mesmo que havia zombado de sua vida de monge, João sorriu. "Lembra quando eu disse que estava construindo algo?" perguntou. O amigo assentiu. "Pois é, estou construindo uma vida com escolhas, com propósito, com liberdade." Ele compartilhou um pouco mais de sua jornada, não com a intenção de converter o amigo, mas de inspirar. O amigo, desta vez, ouviu com atenção e seus olhos revelaram um vislumbre de curiosidade, talvez até de admiração. João sabia que sua jornada era contínua, que sempre haveria novos desafios e aprendizados, mas ele não tinha mais medo. Ele tinha as ferramentas, a mentalidade e, acima de tudo, a convicção de que a verdadeira riqueza reside no equilíbrio, na ação consciente e na capacidade de viver uma vida alinhada com seus valores. Ele não apenas transformou suas finanças, ele transformou sua vida, tornando-se um farol de esperança e inspiração para todos ao seu redor. A liberdade era uma jornada de autoconhecimento e ação, e João estava pronto para cada novo passo, com um sorriso no rosto e a certeza de que o melhor ainda estava por vir.